Hoje, dia 16 de setembro, em plena Semana Farroupilha, vamos dar início à sessão ordinária. Hoje, pela ordem das bancadas, PSDB, PDT, PP, MDB e Republicanos. E de imediato vou colocar a ata número 37, de 9 de setembro, em votação. Pela ordem das bancadas, vereador Renato Rodrigues. Aprovada, presidente. Vereador André Madruga, do PDT. Aprovada, presidente. Matheus Garcia. Também aprovada. Do PP, o vereador Cássio Câmara. Aprovado, presidente. Wilson Jorge. Aprova, presidente. A Vivian não está online, né, Gisele? Vereador Jaime Lucas, do MDB. Aprovada a ata, presidente. Vereadora Samanta Rochel, do MDB. Aprovada, presidente. Ata número 37, de 9 de setembro, aprovada por unanimidade. Passo de imediato a palavra para o primeiro secretário Cássio Câmara, dando uma boa noite a todos os vereadores aqui também, as senhoras e senhores, todos que nos assistem. Por gentileza, Cássio, correspondências recebidas. Quero cumprimentar o presidente, e cumprimentando o presidente e os demais colegas, pessoal que nos assiste aqui, essa plateia é pouca, mais seleta, né, Gildo, Celaine, seu Antônio, pessoal que nos assiste pela rede social, nossos funcionários. E de imediato passamos às correspondências recebidas. Ofício número 6056-5208 de 2025, de OP Preze, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em resposta ao requerimento dos vereadores que solicitam a reabertura da agência de Correios na comunidade da Vila Umbu, os Correios informam que o processo de renovação está em andamento. No entanto, 2 pontos ainda impedem a formalização: a falta de acessibilidade no imóvel destinado à agência e a ausência de indicação de atendente. Foi informada também a possibilidade de implantação de uma caixa postal comunitária com prazo estimado de 3 meses para efetivação. Enquanto isso, como solução provisória, os Correios propõem que o serviço de postagem, deve ser, né, restante seja atendido pela agência de Candiota, que fica a 12 quilômetros da Vila Umbu, até a retomada dos serviços da agência. A agência de Candiota funciona de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 16h30. Ofício de gabinete número 32, 2025, vereador Matheus Oliveira Garcia, encaminha emenda modificativa número 16 de 2025, que altera o anexo de ações, metas e prioridades do projeto de lei número 62 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para criar e estruturar o Plano Safra Municipal de Agricultura e Pecuária Familiar e da outras providências. Proposições protocoladas PDT 3, PP1, tramitando na Comissão Especial Temporária da Revisão da Lei Orgânica e Regimento Interno 2, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 76 da Lei Orgânica do município de Pedro Machado e inclui os artigos 76A e 76B. Relatoria a cargo do vereador Jaimir Fernandes Lucas, que apresentou seu parecer favorável, aprovado por 3 votos a 2. Projetos que tramitam na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e ingressaram na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, a COF, projeto de lei ordinário número 63 de 2025, de autoria da vereadora Samanta Porto Rochel, que inclui no calendário do município de Pedro Machado o circuito sul-americano de campeonato de som, túnica e rebaixados e da outras providências. O projeto recebeu a emenda modificativa número 15 de 2025 e o vereador Matheus Oliveira Garcia, por já ser o relator do projeto e o relator da emenda, o mesmo apresentou seu parecer favorável, tanto ao projeto quanto à emenda, votados separadamente. O projeto e a emenda foram aprovados por unanimidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e o vereador André Zambuja foi nomeado para ser o relator de ambos. Projeto de lei ordinário número 69 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 5º, 2 da Lei Municipal número 4.718, de 19 de julho de 2025, que dispõe sobre o auxílio saúde aos servidores públicos municipais, o IP Saúde e da outras providências. Relatoria a cargo do vereador Matheus Oliveira Garcia, que apresentou seu parecer favorável,
Sendo aprovado por unanimidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o vereador Wilson Jorge Moraes foi nomeado para ser relator. Projeto de Lei Ordinária número 71 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.472, de 4 de agosto de 2022, para incluir a disponibilização de transporte de menor porte aos estudantes da Escola de Ensino Médio Família Agrícola da Região Sul, EFASul, curso técnico em agroecologia, integrado ao ensino médio e da outras providências, relatoria a cargo do vereador Matheus Oliveira Garcia, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. O vereador Renato Rodrigues foi nomeado para ser relator. Projeto de Lei Ordinário número 72, 2025, de autoria do Poder Executivo, que fixa adicional de insalubridade aos agentes de combate a endemias e aos agentes comunitários de saúde e da outras providências, relatoria a cargo do vereador Jaimira Fernandes Lucas, que apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade. Na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o vereador Jaimira Fernandes Lucas permaneceu relator. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de Lei Ordinária número 70 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal número 4.230, de 22 de julho de 2015 e da outras providências. Relatoria a cargo da vereadora Samanta Porto Rochel. Projeto de Lei Ordinário número 73 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 1 do artigo 18 da Lei Municipal número 4.468, de 3 de agosto de 2022, e da outras providências, relatoria a cargo do vereador Cássio Câmara Garcia. Projeto complementar número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Pierre Machado e da outras providências, relatoria a cargo da vereadora Vívia Moreira da Silva Alves, projeto devolvido para ajustes e aguarda a medida do Executivo para continuar sua tramitação. Veto número 1 de 2025, emenda mensagem de veto parcial do projeto de lei número 30 de 2025, relatoria a cargo do vereador Cássio Câmara Garcia, se encontra em análise. Projeto que estão aguardando parecer, projeto de lei ordinário número 62 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. O projeto recebeu a emenda modificativa número 16 de 2025, de autoria do vereador Matheus Oliveira Garcia, e a vereadora Vívia Moreira da Silva Alves já era relatora do projeto e também é a relatora desta emenda. Seria isso, presidente, os registros e proposições na data de hoje. Muito bem, então hoje não temos nenhum projeto em votação, para votação. Ontem, para aqueles que nos assistem agora, tivemos a reunião itinerante, onde foi votado 3 projetos, já foi feita também a redação final. Então, de imediato, passo a palavra para o vereador Renato Rodrigues para fazer suas considerações. Então, meu boa tarde ao presidente, meus colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos assiste no plenário de Valtas Zambujas, nossos internautas. Quero começar hoje fazendo um pedido da população aqui, que a gente está há meses ali sempre faltando psiquiatra no CAPS. Temos que ser médico no CAPS, então é um absurdo isso. As pessoas às vezes precisam trocar uma receita, a gente não tem médico no CAPS. Já teve um médico aí esse dia, tirou 2 dias e foi embora de novo. E dizer para o nosso governo que investir em saúde não é gasto, é investimento. E alerta, que tem a cota de gastar 15% em saúde, tem que ser gastado os 15%, senão amanhã depois pode ser apontado. Então que ele providencie um médico para o CAPS, que está em falta aí, as pessoas reclamam bastante e a gente não tem esse médico no CAPS. Também falar em saúde, presidente, eu não sei como é que está a situação, foi enviado um ofício dessa casa para alguém do hospital vir dar esclarecimento para nós nessa casa aqui sobre o mau atendimento do ponto de socorro ali. Até agora não compareceu ninguém, vai fazer 2 meses e eu não sei se o senhor sabe dizer como é que está o andamento. Vou verificar e lhe respondo depois. Tá bem, porque
As pessoas vão no hospital ali, no ponto-socorro, são muito mal atendidas, gente, né? A gente sabe que o médico ali é do governo do estado, mas... Então, o responsável é a prefeitura, né? A prefeitura... Até me desculpa, Renato. Foi feito um pedido de informação só, mas não foi pedido para vir aqui. Foi feito pedido de informação só. Parecia que tinha chamado nessa casa, então eu peguei o trem errado aqui. E se der, então vão ter que fazer a mesa diretora e fazer um encaminhamento para chamar alguém do hospital para dar esclarecimento para nós sobre o atendimento no hospital ali. Peço que o hospital o presidente envie um ofício lá para o hospital para vir alguém dar esclarecimento para nós, porque cada dia que passa, parece que é um médico só ali que atende muito mal os pacientes ali. Então, de repente, esse médico está no lugar errado, né? De repente, ele tem que tratar os animais, o veterinário que tem ali, de repente, é médico veterinário, de repente não é médico para pessoas, né? Então, ele que venha, alguém do hospital, dar esclarecimento para nós sobre o atendimento deste médico no hospital ali. Também quero pedir hoje tem bastante chuvas assim, gente, sobre as ruas da nossa cidade, assim, pontos críticos, né? Que seja feita uma limpeza nas valas, como de outro, para escoar água, botar um cascalho nas nossas ruas, porque os bairros tá muito ruim, muito abandonado. E sobre os buracos das ruas também, gente, eu não sei. Tem buracos que é da Corsã, tem buraco que é da prefeitura, e providência estão tomando muito pouco, gente. Muito pouco estão tomando providência. Eu só vejo o pessoal reclamar, pessoal, quebrei meu carro no buraco, não tinha cavalete, e as nossas ruas continuam com cana, pau, pedaço de cama, pedaço de forro, qualquer coisa enfiando nos buracos com a bandeira na ponta. Então, eu acho que até a gente já chamou o gerente da Corsã aí para vir dar esclarecimento para nós, que venha quanto antes, porque o nosso município não pode ficar assim, gente. As nossas ruas estão muito ruins, cada dia piores. Renato, só para te ajudar, eu recebi um telefonema no início da semana passada. O diretor institucional da Corsã, o senhor Daniel, e também o gerente vão estar entre o dia 23 e 24 aqui em Pinheiro para conversar conosco a respeito dessas ruas aí. Tá? Que bom, presidente. Que bom, Cássio. Eles ficaram de me avisar na véspera para nós avisar todos, né, todos os colegas para poder participar da reunião. Que bom, porque a gente é bastante cobrado, então a gente tem que dar satisfação pro povo, né? Então, às vezes tem bastante prejuízo, muita gente quebrou carro já, roda de carro, estourou pneu e vai ficando por isso mesmo. E tá difícil a coisa. Era esse meus pedidos. Obrigado pelo espaço, presidente. Muito bem. Na sequência, vereador André Madruga, do PDT. Boa noite, presidente. Ao saudá-lo, estendo a saudação aos demais colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, trabalhando nesta noite para o bom andamento dos serviços na Câmara de Vereadores, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, e eu tenho frisado muito aqui, presidente, as pessoas que vão nos assistir durante a semana, de suma importância, porque são as pessoas que acabam durante a semana, talvez por ter mais tempo, quando tem aquela oportunidade, acabam assistindo a sessão e interagindo conosco, onde nós viemos aqui dar voz para elas, Renato. Hoje eu vou ter que copiar bastante aqui, mas eu acho que a coincidência, que já estava nas minhas pautas aqui, os meus assuntos se assemelham aos teus, porque temos recebido muito essas reclamações. Então eu começo com pedido de providências para uma rua, patrulhamento de uma rua, a pessoa pediu que eu divulgasse a rua Rua João de Deus Pinheiro, número 48, que há anos, ela usou o termo anos. Esses dias eu usei o termo aqui, nesse púlpito da reclamação do banheiro, e gerou uma certa polêmica. As pessoas nos procuram, nos abordam, nós precisamos, algumas não querem se identificar, e nós temos que respeitar. Nós estamos identificados por ele, quando votaram em nós. Então não precisa todo cidadão se identificar. Quem tiver que fazer a reclamação, faça por nosso WhatsApp, nos aborde. Nosso gabinete está à disposição e nós representamos vocês. E algumas pessoas querem que divulgue quem é elas, e elas também serão divulgadas. Nós vamos trabalhar aqui conforme a vontade do cidadão. Nós estamos aqui para, dentro do possível, dentro da legalidade, ser a voz e a vez da nossa comunidade em Pinheiro Machado. É uma solicitação, essa informal aqui, um pedido
a Secretaria de Obras que recolhe o lixo no Passo dos Pires, pedido do Carlos. O Carlos é um que se identifica, né? Que tem se representar aqui também, né? A comunidade não se faz de vereadores apenas e do prefeito, do vice-prefeito e de secretários, ela se faz de toda a comunidade. Todos nós temos responsabilidades. Nós mais, por estarmos aqui representando o povo, por estarmos aqui representando a nossa cidade. Mas todos nós, inclusive dessas situações dos lixos que têm sido colocados aqui, fica uma cobrança para a nossa comunidade. Se alguém observar, em algum momento, alguém colocando esses lixos aí, por favor, denuncie para qualquer entidade pública, denuncie para a brigada, que ela vai dar o encaminhamento necessário. Tá? Nós precisamos identificar essas pessoas que estão fazendo isso. Então, sendo cidadão, não compre briga com ninguém, deixe para os órgãos públicos, mas nos ajudem em todas as situações, inclusive com as reclamações. E aí, Renato, eu venho para uma função aqui hoje de esclarecimento, que uma das nossas funções de estar aqui é dar essa voz para a comunidade e esclarecer os assuntos para a nossa comunidade. E hoje tu falou da buraqueira que nós estamos enfrentando em Pinheiro Machado. Isso tem a ver com saúde pública, tem a ver com autoestima da nossa comunidade, né? Tem a ver com desperdício de dinheiro público, não sei quantos cavaletes nós temos quebrados aí na cidade, aí, enfiado dentro de buraco aí, e nós temos ouvido o poder público dizer que é com a Corsã. Daqui mais uns dias teremos essa reunião com a Corsã, mas enquanto isso não ocorre, fiz uma pesquisa, hoje estamos entrando com alguns pedidos de informações, mas o que eu quero deixar bem claro para a comunidade, se não houver um outro, que ninguém é dono da verdade, pelo que nós nos debruçamos e buscamos de informação, se o executivo não tiver algum acordo verbal ou algum outro documento que não seja público, esses buracos, quem tem que consertá-los, quem tem que fazer a manutenção da via pública em Pinheiro Machado é o Poder Executivo Municipal. É muito claro, mas aí depende de interpretação. Então eu leio aqui o artigo do termo aditivo. Nós temos o artigo 14 e o parágrafo 3º. A concessionária ficará responsável pela recomposição de pavimentos e calçadas somente nos locais em que tenha realizado intervenções nas redes de água ou esgotamento sanitário. Então a Corsã tem que arrumar o que ela mexer, ela tem que arrumar o que ela estragar. As manutenções que ela fizer, se estiver vazando um cano com água, ela abrir a rua, aquela rua ela tem que fechar. Agora, essas esquinas de bueiro entupido, que é um horror dia de chuva, o pessoal não consegue acessar comércios em Pinheiro Machado, dificultando a vida dos nossos comerciantes. Uma rua do estado que está aquela ali atrás da Pinheirinho ali, ele é uma vergonha para a nossa cidade. Eu fico com vergonha, como tu diz, Renato. Fica triste, eu fico com vergonha. Uma pessoa que vier de fora e circular por Pinheiro Machado, que não conhece, vai pensar assim, que nós estamos abandonados. E não é bem isso que está acontecendo em Pinheiro. Não é bem isso, mas ali é. Para quem mora naquela rua ali, para quem circula naquela rua ali, que já foi alertado aqui, já deu acidentes ali em função da situação que está o paralelepípedo ali. E aí nós não podemos ficar com essa história, faz mais de ano. O bueiro aqui da frente da nossa casa aqui faz mais de ano. O bueiro da esquina do Quitandinha faz mais de ano. Nós não podemos ficar... se não fosse função da prefeitura, eu já acharia que a prefeitura deveria fazer. Porque, em primeiro lugar, está o bem-estar de uma comunidade toda. Esse jogo de empurra não serve para nenhum órgão público. Né? Eu pesei muito isso quando tive na minha função pública de brigadiano, da pessoa ter muito cuidado, dos servidores terem muito cuidado quando chegasse alguém lá no quartel e a função realmente não fosse nossa. Eu digo, não manda a pessoa embora, encaminha ela, explica quando não for nosso. Se for nosso, nós vamos fazê-lo. Então a prefeitura não pode ficar com esse jogo de empurra. Se tiver alguma situação, por favor, nos esclareça. Ninguém é dono da verdade. Eu não estou aqui hoje dono da verdade, mas pelas pesquisas que eu fiz aqui, a manutenção, tanto de forma constitucional e de forma do aditivo que foi feito para a Corsã Egeia assumir o serviço em Pinheiro Machado, o Poder Executivo tem que tomar essa providência. Não dá mais para esperar. É muito tempo, é dinheiro jogado fora, é cavalete quebrado, enfiado em buraco. Bom, foi comprovado que esse buraco foi por problemas da Corsã, bom, aí é outra situação. Mas não é o caso que nós estamos vendo na maioria das situações que a gente tem comentado aqui. São situações de águas pluviais, a grande maioria, e isso acaba afetando, inclusive, o problema de esgoto. Pode ser que nessa reunião fique mais esclarecido, Cássio, do dia que o pessoal da Corsã estiver aí, e a gente esclareça mais algumas coisas. O que não pode é ficar a comunidade pagando pela situação que está acontecendo em Pinheiro Machado. Esse jogo de empurra tem que terminar.
A manutenção das vias públicas é a função da prefeitura. Se não houver outro documento comprovando o contrário, então fica bem claro para a nossa comunidade de Pena Machado. Quem tem que fazer a manutenção na rua de Pena Machado é o Poder Executivo. E não poderia terminar o meu espaço hoje sem comentar da aprovação do PL 64 ontem, que nominou um troféu Luiz Henrique Chagas da Silva. E ontem, como o tempo estava curto lá, acabei deixando para hoje aqui, tempo um pouquinho maior, que é uma honra para quem conseguir a vitória de levar esse troféu para casa. Chagas foi meu comandante, foi meu primeiro comandante quando fui trabalhar na Brigada Militar. Foi um exemplo de liderança dentro da corporação, de organização, de administração. Eu queria ser uma sombra do Chagas hoje em termos administrativos, de conhecimento técnico, de capacidade de trabalho, dentro da Brigada. E depois, dentro do Poder Executivo também, sei que ele deixou o legado dele como administrador, mas um outro grande legado que ele possuía era como tradicionalismo, como conhecedor da tradição, como dividir esse conhecimento da tradição, não queria só para ele, como narrador. Tem várias funções que o Chagas exercia, mas dentro do tradicionalismo, com certeza, quem tiver a honra de conseguir levar esse troféu para casa vai estar levando um grande nome, vai ter um grande nome, não apenas na sua prateleira, mas como espírito dentro dessas vitórias que venham acontecer dentro do tradicionalismo. Aproveito o final aqui para desejar uma excelente semana Farroupilha a todos os tradicionalistas, a todos nós gaúchos, alguns menos, né? Eu sou gaúcho mais pelo churrasco, eu acho, né? Cada um mais por alguma coisa. O Rogério já mais pela vida toda campeira, quase todos aqui mais campeiros aqui do que eu, mas de coração, de alma, de emoção, somos todos gaúchos. Então, uma excelente semana Farroupilha para todos nós. Vamos cultivar nossa tradição, vamos cultuar a nossa tradição e muito obrigado às pessoas que fazem isso, que mantêm de pé. Ontem agradecemos o CTG e hoje eu termino com esse agradecimento a todas as pessoas que de alguma forma mantêm viva, mantêm de pé a tradição gaúcha no coração de todos nós. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem, de imediato passo a palavra para o Matheus Garcia do PDT para fazer suas considerações. Cumprimentar o presidente, os demais vereadores e a vereadora, Juscelane, Gildo, seu José, que estão sempre aí prestigiando, e todos aqueles que assistem ou virão assistir aí pelas transmissões oficiais desta casa. Quero iniciar dizendo que, desde que começamos os trabalhos no Poder Legislativo, dessa legislatura, nós temos nos dedicado a apresentar, a propor uma política municipal para a agricultura familiar e para o comércio local. Nós já tivemos um passo importante com o plano plurianual, onde a gente aprovou a emenda que cria o Plano Safra da Agricultura Familiar. Agora estamos trabalhando na LDO. Hoje nós protocolamos a emenda número 16 para propor na Lei de Diretriz Orçamentária a mesma coisa que nós propomos no plano plurianual que já foi aprovado e sancionado pelo prefeito. Esse é o caminho até que a gente estruture uma política municipal. Vai vir ainda este ano a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para esta casa. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa, emendar a Lei Orçamentária Anual. Nós passando esses 3 passos, nós vamos entrar com o projeto de lei para estruturar em lei a proposta que nós estamos propondo. Nós também tivemos a proposta de instituir uma política municipal para apoiar o comércio local. Nós tivemos o veto do prefeito para essa proposta de emenda, e o veto está aqui nesta casa, está tramitando na comissão,
e temos a possibilidade, inclusive, de rejeitar ou aprovar, faz parte do processo legislativo, e nós estamos otimistas que ainda podemos obter êxito nessa proposta para incentivar o comércio local. E como que isso funcionará? Né? Muitas pessoas olham uma política de incentivo. A proposta é que a gente possa criar, no Plano Safra ele tem várias ações. A do comércio é basicamente uma ação, é subsidiar, digamos, um capital de giro, um investimento que as micro e pequenas e médias empresas queiram fazer, dentro de um limite que vai ter que ser deliberado por um conselho, né? Não vai ser porteira aberta. Política já existe em outros municípios que nós estamos nos espelhando para propor aqui. Ele tem as suas regras, então tem que obedecer aos mesmos passos. Plano plurianual, LDO, LOA e depois a lei e depois um regramento de como que as coisas vão funcionar. Eu digo que são 5 passos para que a gente possa instituir essas políticas públicas no município de Pinheiro Machado. E hoje eu trago uma nova emenda à LDO e quero aqui dizer também, explicar o que ela propõe, né? Eu apresentei hoje uma emenda para propor um evento cultural interdenominacional que vai se chamar Pinheiro Machado em Louvor. Ele é voltado ao público evangélico e a gente pretende fazer um evento no município que possa ter a possibilidade de todas as denominações participar e fazer também a possibilidade do artesanato local e o fomento do turismo no município. É uma proposta que a gente já tem eventos que a gente frequenta na região dessa magnitude, onde cada denominação põe uma tenda lá para fazer as suas vendas e acontece também os atos que são o louvor, a palavra, enfim, é isso que a gente está propondo, começando aqui pela LDO. Quero também dizer que tivemos um evento do nosso partido, da Coordenadoria Regional, sábado, ali em Piratini, e esteve presente o deputado federal Pompeu de Matos, e eu tinha ligado para ele há uns dias antes, para colocar ele também nessa briga da ponte do Piratinizinho na BR-293. Ele entrou na briga, já tem entrado lá em contato com o DENIT, tem feito o seu papel como deputado. Hoje a gente tem as notícias. Eu estive ligando para o DENIT, liguei para Brasília, mandaram ligar para Porto Alegre, liguei para Porto Alegre, mandaram eu mandar um e-mail. Eu tenho tudo registrado aqui no celular, liguei para Porto Alegre, mandei e-mail para Porto Alegre, recebi uma resposta, retornou outra resposta, está registrado na minha caixa de e-mail aqui. Então existe essa previsão, sei que outros vereadores também estão engajados, e o bom é que cada um possa colocar na briga o seu representante federal, porque é uma vergonha o que nós estamos passando aí nessa BR, já desde fevereiro que nós passamos por esse perrengue aí, uma via de fundamental importância para a nossa região, escoar a produção e para o transporte de toda a nossa economia. Então, é uma liberação ainda parcial, de um remendo, mas nós precisamos que aquilo ali resolva de fato. Não podemos ficar agora de braço cruzado, porque vão liberar quinta-feira, se tiver avaliação positiva novamente. Nós temos que continuar essa peleia, continuar essa luta com os nossos deputados federais, para que a gente finalmente tenha a resolução completa daquela ponte. Sobre a sessão itinerante, dizer que participamos ontem, aprovamos projetos importantes, assim como o recurso para calçamento da Zona Norte, foi aprovado lá por unanimidade, e nós esperamos que isso seja executado com mais brevidade possível, esses trâmites burocráticos, para que a gente possa ver as coisas melhorando também na Zona Norte da cidade. E o Luiz Henrique Chagas, que foi homenageado para ser o nome de um troféu
já falei ontem, um cara que somente ao ter o seu nome lembrado depois que já partiu e está aqui nessa tribuna também lembrando o nome de alguém é porque certamente deixou um legado, né? E aqui a gente reconhece, principalmente do grande comunicador que ele foi, né? E sempre ficou marcado que eu solicitei ele para fazer um evento para nós ali no CTG do sindicato e ele foi ali de boa vontade, não cobrou nada, fez a apresentação voluntariamente para nós, sem cobrar por aquilo. Então fazia isso com maestria. Então muito justo esta homenagem. Por fim, eu quero dizer que teve presente também a nossa pré-candidata a governadora, Juliana Brizola, em Piratini. Então esse movimento já começa a acontecer, né? Os pré-candidatos já andam na região e a gente aproveita para levar aquelas demandas que são da nossa região, para quem de repente possa estar representando no poder executivo do Estado, quem sabe futuramente. Então eles têm que conhecer as demandas da nossa região. Terminando agora, nós temos então terça-feira, segundo o presidente nos informou, nós estaremos trabalhando, iniciando os trabalhos na comissão temporária dos limites do município de Pinheiro Machado. Então, terça-feira, às 4h15, nós estaremos nos reunindo aí para dar a instalação dessa comissão especial, que é uma proposta nossa do mandato, mas que agora vamos ter mais 4 colegas trabalhando aí para a gente iniciar mais uma vez uma proposta para resolver esse impasse, esse problema que nós temos, esse conflito na divisa aí de Piratini com Pinheiro Machado, na região da Olaria e da Serra das Asperezas. Então, quero desejar sucesso para nós todos nessa empreitada. Sabemos que é um processo demorado, não é uma coisa para resolver esse ano, e certamente nem o ano que vem, talvez leve boa parte desse mandato. Se nós chegar lá no final dessa legislatura com essa proposta resolvida, eu vou me sentir satisfeito, porque sabemos que tem que tramitar um projeto de lei aqui, tem que tramitar um projeto de lei em Piratini e depois tem que ir para a Assembleia Legislativa para ser finalizado o desfecho. Então isso vai demandar tempo, mas nós estamos comprometidos para a gente fazer a nossa parte, dar o start aqui por Pinheiro Machado. O Jaime estava junto, o vereador Jaime, em Porto Alegre, já conversamos com o teu colega de partido, o vereador Jimmy Carter, já se mostrou muito favorável e que vai certamente ter abertura lá também no Legislativo de Piratini. Por hoje era isso, agradeço o meu espaço, uma boa noite a todos. Muito bem, de imediato passo a palavra para o vereador Cássio Câmara do PP. Cumprimentar novamente o nosso presidente, o pessoal que entrou agora nas redes sociais. Começando pela ponte do Piratinizinho, recebemos agora à tarde um áudio do nosso colega Jimmy, que estava lá na ponte, a qual, Renato, segundo o engenheiro que estava lá nas sapatas, analisando, vendo como é que estava o concreto, quinta-feira à tarde vai estar liberado para o trânsito de veículos pesados. Então, uma notícia maravilhosa, né, se tudo correr bem. Ele ainda diz que depende das chuvas também, se tiver chuvas antes, para analisar. Mas a notícia é boa e finalmente vai, porque não dá mais para aguentar o que os caminhoneiros estão sofrendo, atolado, prejuízos enormes. E a gente sabe até de moradores que estão dando os caminhões atole, e muito pessoal não tem o dinheiro para comer na noite ou tão longe. E a gente sabe de relatos de pessoas ajudando e fornecendo, inclusive, alimentação. Porque é complicado nesse nosso interior se atolar e ficar atolado e não conhecer e não ter recursos. Mas essa é a notícia boa. Eu também fui procurado semana passada, uma queixa recorrente, aí a gente entrou em contato com o secretário a respeito da falta de água lá no postinho do Pasto Machado. É um problema recorrente, Renato. O Renato também sabe, acho que o Vilcinho sabe, não sei se o Timais sabe. Porque aquele poço que fornecia água, há algum tempo foi condenado, não pode ser usado. E entrei em contato com o secretário Felipe, que sempre me atende e busca dar esclarecimento. Ele já tentou uma equipe, já abriu uma empresa para poder fazer a manutenção, a limpeza daquele poço. Não teve deserta, não se manifestou nenhuma empresa que tivesse habilitada para fazer aquela limpeza do poço e deixar novamente apto.
E nessas últimas semanas, como quando tem atendimento, vai um caminhão daqui com água potável, a Corsã, segundo o Felipe me passou, não tinha mangueira para poder abastecer o caminhão. Então é uma das coisas, Jaime, que nós vamos ter que ver agora, semana que vem, conversar com o gerente, porque aí é complicado. Se realmente não tem a mangueira, né, quem perde a comunidade, eu acho que aí é uma falha grave, né, da autarquia. Mas aí eu não gosto de fazer nada apressado, vamos escutar o outro lado para ver se realmente houve uma falha. Então, foi isso que nos passou o secretário. Inclusive, ele disse que nessa quinta já vão, se não tiver a mangueira chegado, vão dar outro jeito para poder levar a água para banheiro, para tudo que estava muito complicado. Então, está aqui o registro, a comunidade me ligou, me pediu para falar, a gente entrou em contato e está aí a resposta do secretário. Também uma coisa que nos preocupa, muita gente nos pedindo para que a prefeitura fiscalize, a gente está vendo essas calçadas, já muito piso liso. Estão reformando as calçadas, muito bonito, mas as pessoas estão preocupadas que várias calçadas, Juscelino, não tem o piso aderente. Inclusive, um senhor me disse que caiu um tombo muito feio, a qual se machucou muito o joelho, num dia de chuva, e a gente sabe que agora vem as inverneiras, e a calçada não tinha aderência nenhuma. E eu tenho notado, André, a gente que caminha e gosta de andar, né, muito perigoso, principalmente já uma pessoa já de uma certa idade que não tem a mesma mobilidade de um jovem. Então, gostaria de pedir para o Executivo, né, que comece a fiscalizar, porque realmente, para um leigo, olhando, que eu sou leigo em engenharia, tem calçadas que não parecem que o piso não é antiderrapante. Então, fica o registro que a comunidade também nos pediu, né, para nós deixar em alerta a prefeitura, porque está complicado. Também, ontem maravilhosa a nossa sessão no CTG, 71 anos, agradecer aquela plaquinha que, em nome, né, da Câmara, recebeu. Que instituição linda. E me chamava a atenção, Jaime, aquelas prendas têm futuro, hein? Puxa vida, que ali tem prendas, olha, que o futuro é brilhante, se quiser, como falam, com a desenvoltura. Então, aquela pequenininha é fantástica, né? Então, o vereador Jaime disse que já vai, nem pode falar o aliciamento, né? Mas olha que coisa linda de ver, né? E é que eu digo ali a gente ainda vê família. Vê família, vê um ambiente familiar. Que coisa boa tu vê família, as famílias inteiras estão ali curtindo, né, se divertindo, cultuando as nossas tradições. E muito bonito. Então, parabéns ao CTG, porque, como eu digo, 71 anos não é fácil chegar. Teve 71 administrações, né, que tiveram para manter viva. Pessoas abdicadas que sabem que, como eu disse, muitas vezes usa o seu tempo familiar, André, usa o seu tempo de convívio com os amigos para estar mantendo aquela instituição de pé. Então, parabenizar esses 71 anos do CTG e todas as patronais que fizeram que o CTG ficasse de pé, com rebenque em pé, mantendo a tradição. Eu também tinha falado oficialmente, extraoficial, aqui nas comissões com o André, que eu ia falar a respeito desses buracos, que o Renato citou, o André citou, e que as pessoas nos cobram. Também entrei em contato, quando eu entrei em contato com o gerente, com o Daniel, um dos motivos era para respeito disso aí, como os demais colegas, para ele poder vir junto com um dos diretores, e ele me foi categórico. Os buracos, por exemplo, da Riachuelo, de fronte a Adalene Farias, não são competência da Corsã. A água pluvial não é competência da Corsã. Inclusive, ele me disse, olha, vereador, esgoto, sim. A gente tem um acerto, onde for esgoto, a Corsã vai dar um jeito, que faz parte do nosso pacote. Esgoto. Pluvial, não. E aí o que eu digo, e aí as pessoas reclamam. Teve um morador que me chamou, mal consegue entrar na Riachuelo, ali na garagem, vai na prefeitura, a prefeitura diz que é Corsã, a Corsã diz que é prefeitura, mas tem que parar o ping-pong. E eu tenho uma solução muito simples. Muito simples. A prefeitura contrata uma empresa, André, manda executar o serviço e entra com a ação de regresso contra a Corsã. Se é da Corsã, ela vai ganhar na justiça o valor. E se não é, está feito, mas pago. Mas então é simples, não é nada de difícil. Agora, se tu olhar na ótica, quem é que administra a cidade? O executivo.
Mas então é isso aí, contrata uma empresa, arruma essa anarquia e apresenta a conta. A Corsã vai se manifestar, dizer, não é competência. Bom, se não é competência, está arrumado. Se é, a ação de regresso o dinheiro vai retornar para os cofres públicos. Eu não acho difícil. Agora, como disse o morador, ali na Riachuelo, faz mais de ano que eu estou com esse buraco com a bandeira. Mais de ano, mas então não dá, e está cada vez pior. Ali embaixo do postinho, ali está um perigo. Aquelas bocas que também é pluvial, a gente teve olhando ali, não é esgoto, de quebrar um pé. Então, está aí a solução, não tem nada mágico, é simples. Faz, executa e manda a conta para a Corsã, entra com a ação de regresso. Se não for, está arrumado. Está arrumado. Então, fica aqui no meu ponto de vista, e respeitando os outros pontos de vista, está aí a solução para arrumar. Agora, alguém tem que arrumar. Esse troço de ping-pong aí, é tu, não é tu, é eu, não é eu, e caindo, quebrando carro, e as pessoas perigando a cair de moto, e agora mesmo desfile de 20 de setembro a cavalo, não, aí não dá. Aí vamos parar. E para encerrar, eu ontem não falei também, aquela homenagem linda, eu tive, André, a oportunidade de trabalhar 2 anos e meio com o Luiz Henrique Chagas. Era um cara de um conhecimento ímpar. Uma cultura, tu conversava principalmente dos temas gauchescos, ou da Revolução Farroupilha, tu ficava um dia vendo ele falar do conhecimento, do que ele gostava, de pesquisa, como foi falado lá, muitos e muitos piquetes usavam o conhecimento dele para fazer o seu desfile temático. O Chagas nunca teve piquete definido, ele ajudava todo mundo, como foi o Rogério disse. Então, eu tenho certeza que quem ganhar o troféu, olha, talvez, ou para mim, vai ser o mesmo quilate do primeiro colocado no desfile, porque quem conheceu e sabe o quanto ele gostava e ajudava as tradições gaúchas, o tradicionalismo, vai estar muito bem representado. E desejar a todos uma continuação da semana maravilhosa, Semana Farroupilha. Logo mais temos um show gratuito aqui, emenda impositiva desta casa, com Machado e Marcelo Duthier, lá no CTG Lila Alves, para botar todo mundo a dançar, a se divertir, porque a gente pensa muito, André, nós temos que pensar nas pessoas que também não têm condições de pagar. E a cultura é para todos. Por isso que a gente destinou uma verba para poder, eu, o Renato, nesse primeiro momento, para as pessoas, aquelas que não teriam condições de ir lá, de se divertir, de prestigiar, de poder também brincar um pouco, se divertir com a Semana Farroupilha, cultivar nossas tradições. Então, esse é o intuito. O CTG, na minha visão, ele é para todos nós gaúchos, independente de cor, credo e religião. Aqueles homens que gostam da sua pátria, eu digo que gaúcho é isso aí, o gaúcho, ele preza pela sua pátria, ele preza pela sua família, ele ama esse torrão, ele é gaúcho de coração. Não precisa estar sempre de pilcha, de bombacha, basta o espírito de liberdade, igualdade, humanidade, como dizia lá na nossa bandeira dos farrapos há 190 anos. Seria isso, Rogério. Muito obrigado. Muito bem. De imediato, passo a palavra para o vereador Wilson Jorge, do PP. Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela internet, o seu Antônio, o Gildo e a Jocelaine. Eu tenho um pedido, requerimento hoje da Estrada da Pedra Grande ali. O vereador, nas instruções legais, em conformidade com o artigo 180 do Regimento Interno da Casa Legislativa, perante o senhor requerer o seguinte pedido de providência. Solicita o Poder Executivo, a intermédio do departamento competente, que seja realizada a manutenção da Estrada da Pedra Grande. Justificativa. A estrada em questão é de grande importância para a comunidade local, pois possibilita o deslocamento dos moradores, estudantes, trabalhadores, produtores rurais. No entanto, atualmente encontra-se em más condições de trafegabilidade e que dificulta o acesso de veículos e a prestação de serviços essenciais. Essa estrada aqui, eu fui marcado aqui no final de semana, os moradores entraram em contato comigo, acho que até tem mais vereadores que foram marcados aqui, eu disse para os moradores, olha, a minha parte eu vou fazer um requerimento por escrito e vou cobrar do executivo. Ah, mas não sei, faz quantos meses que me prometeram fazer a estrada. Eu disse, olha, meu amigo, eu não posso, vou ser bem sincero contigo, eu não posso fazer nada, eu vou fazer o requerimento e vou pedir. Ele disse, não, eu até marquei mais vereadores na postagem. Ele disse assim, eu digo, não, eu vou fazer o requerimento por escrito, que é o compromisso que eu tenho de fazer. A respeito da esquina ali do Quitandinha,
Semana passada, o nosso servidor ali, o Jonas, me disse ele que procurou, que solucionou o problema, me disse ele. Que não era muita coisa. Foi feita uma construção ali pelo doutor Arruda. Tinha uma caixa ali, que acho que entupiu, essa caixa, segundo ele, e ele conseguiu desentupir. Diz ele que aquela caixa, até eu olhei ali, ele tirou a tampa, colocou a tampa no lugar. Vamos torcer que seja só isso. Ele disse, não era muita coisa, não foi difícil. É que até foi erro da época que construíram ali, pelo doutor Arruda, as construções que teve ali, e que ficou tapado ali, e que diz ele que ficou bom. Vamos torcer, vamos esperar as chuvas para ver se foi isso realmente. A respeito do CTG, ontem, como me antecederam, muito bom as homenagens. Quero parabenizar mais uma vez a bancada do MDB, a vereadora Samanta e o vereador Jaime, por a iniciativa, que o pessoal que está na cultura, como eu sempre falo, e está no esporte, está no caminho certo. A respeito do Chagas, eu também, Cássio, tive o prazer de trabalhar com ele, e ele na prefeitura conversava com ele, um cara educado, ímpar, um cara que não sempre atendeu bem todo mundo. Então, de parabéns à bancada do MDB mais uma vez pela essa iniciativa. Tem que incentivar a cultura mesmo. Tem que incentivar a cultura, o esporte. A Samanta também está sempre envolvida no esporte. Tem um ciclismo agora no final do mês. Isso é muito importante, Samanta. Eu vejo as pessoas comentarem o teu nome na rua. Eu ando bastante na rua e tu tá de parabéns aí. Tu está muito bem com a comunidade, tá? Segue assim que tu está no caminho certo. Para encerrar, desejar um ótimo desfile dia 20 de setembro a todos. Seria isso, presidente. Obrigado pelo espaço e boa noite. Muito bem. Dando continuidade, vereador Jaime Lucas, do MDB. Cumprimento o presidente, cumprimento os demais colegas vereadores. Também cumprimento a professora Juscelane, o Gildo, o seu Antônio, sempre prestigiando essa casa, e todos os internautas que nesse momento estão nas plataformas digitais, Facebook. Ontem, presidente, foi um evento sobre a sua batuta, nosso presidente, muito importante, muito interessante. E quando você falava que lá se cultuava a cultura, lá é uma casa sagrada, lá é pessoas do bem. Naquele momento que nós tivemos lá 1h30, a áurea, vereador André, a áurea, o clima, o ambiente é saudável. A gente vê que tem positivismo. Então, quando tu vê aquelas meninas, mocinhas, dizendo que elas disseram, se apresentando, levando a tradição avante, e aonde a menina Laura disse, e ela foi muito feliz no que ela falou, lá fora é muito triste. Aquela frase dela diz tudo isso que nós soubemos, mas nós somos veteranos. Mas uma menina já se dava por conta que ali era o lugar para eles continuarem tendo uma vida melhor. Falar sobre o Chagas, também foi um grande amigo que eu ganhei, colega de esporte, trabalhamos junto, eu como vereador, ele como secretário de administração, tivemos muitas coisas boas construídas, embora eu fosse oposição. Mas eu não poderia deixar de ajudar o governo. Se eu fizesse o contrário, eu fazia uma oposição burra. A oposição burra é quando tu é contra tudo. Um governo pode ser muito ruim, mas sempre tem algo bom. E um governo pode ser muito bom, mas também tem alguma coisa ruim. Então, um vereador que se preza e analisa, ele não pode votar um projeto com raiva. Ele tem que votar um projeto que é voltado à sociedade, voltado ao povo. E eu me empenhava todas as vezes que ele precisava da minha força, eu estava lá, porque nós tínhamos maioria na casa. E um dia me disseram para mim, parece que tu é o líder do governo. Não precisa ser o líder do governo. E o vereador Rogério, sentado aqui nessa casa, também escutou muitas vezes essa frase.
Mas eu Eu não era o líder. Mas não era tu o líder. Mas eu nunca me abati por isso, porque eu tinha que pensar o melhor para a sociedade, o melhor para as pessoas. Um bom político não trabalha com ódio nos olhos e nem com ódio nas palavras. Ontem votamos 3 projetos importantes. Primeiro, que essa homenagem ao Chagas, mais do que merecida, estava na hora. E aqui eu quero elogiar o prefeito municipal, que foi um projeto de sua autoria. Ele que propôs essa casa que apreciasse o projeto para a votação. Então, o que é bom a gente também tem que falar. Foi a iniciativa do Executivo, e aqui eu deixo meu reconhecimento ao Executivo Municipal. E o projeto 65 e o 66, também 2 projetos de suma importância, mas eu vou ficar com o 65 para discorrer, professora Jocelaine, que é de suma importância esse projeto que ontem nós prorrogamos a lei, que era de 2021, para que o município, que já está contemplado, pudesse buscar 4.200.000 somente para calçamento da Zona Norte. Aquela sua região. Era uma grita daquelas pessoas, daqueles moradores, e mais do que justo que o governo se esforce para que isso aconteça. Pagamento em 12 anos, com jurinhos chinfrins. Só que ocorre, o que vai acontecer? Terminou a poeira, vai terminar o barro, e a tua casa, Gildo, vai ter outra valorização. A autoestima daquela região vai subir. Um governo que se preza também tem que olhar para o bem-estar dos seus moradores, aqueles que realmente pagam os impostos para poder pagar nós, para poder pagar o prefeito, para poder pagar o funcionalismo. É uma troca, e essa troca não pode só um lado pagar a conta. Aquele lado que paga a conta também tem que receber alguma coisa. E mais que justo que o prefeito também foi uma atitude digna de que tinha que fazer essa contemplação. Hoje tive o privilégio de ir até a ponte do Piratinizinho, aí a vereadora Samanta e o Matheus, e verificamos em loco toda a questão da ponte. A outra vez que aconteceu, que eles calçaram a ponte, eles fizeram de uma forma muito rápida, não segura. Agora sim, colocaram com muita profundidade, com estacões, provisoriamente, para segurar. A gente vê as rachaduras, bem claras as rachaduras na ponte. Nós verificamos tudo, né, Samanta? Ficamos muito tempo. Nós conversamos com os funcionários que estavam na obra, conversamos com o engenheiro Celso, que é a empresa que está tocando aquela obra, e também tivemos informações claras com o Daílson, jovem Daílson, que é do DENIT. Até quinta-feira, a ponte vai ser liberada uma pista. Tá bom. Tá bom. A Zona Sul estava cortada. Nós tinha sido rabonado. Como nós vimos, caminhonetas pequenas transportando cerveja de uma caminhonete pequena para um outro caminhão do outro lado. Olha a mão de obra, olha o custo que o produto chega aqui na fronteira sul. Então, é um alívio muito grande. E amanhã, às 16h30, vai ter uma reunião online com o diretor do DENIT, mais o diretor da CMPC, o Daniel, o vereador Jimmy já também está confirmado, e aqui eu vou pedir para ti, Samanta, que tu participe, porque eu vou estar na estrada e não vou ter condições de participar. Então tu representa a bancada, está em boas mãos, para determinar o que é que vai acontecer daqui para frente. Vai ser reformada, vai ser uma nova, como é que vai ser? Isso é uma reunião importante.
Daí eu disse, mas o que o Danel da CMPC tem a ver? Tem muito a ver. Toda a madeira que sai daqui passa naquela ponte, pessoal. Eles têm contratos grandes, que tem que levar até o Rio Grande. O frete vai lá em cima. Veja como mexe com todo mundo. Aquele dia que nós estivemos em Pedras Altas, as pessoas nos questionaram. Parou o asfalto. Não anda mais o asfalto. Fui falar com o engenheiro Michel, que é da SBS. Ele foi e disse assim, mas o que eu vou fazer? Meus caminhões não podem passar com material. Então, veja bem como parou tudo. Volta a estrada a partir de quinta-feira. Também os caminhões vão começar a trabalhar ali para terminar aquele trecho, Samanta, que nós percorremos semana passada. Então, veja o prejuízo que a nossa região teve com aquele rompimento da ponte do Piratinizinho. Então, eu me sinto mais aliviado, mais contente, mais satisfeito. Eu sei que muitos colegas meus também bateram nessa tecla, brigaram, telefonaram, foram lá, e nós também, a nossa bancada também correu atrás, e todos nós estamos, quando eu digo todos nós vereadores desta casa, temos cada um a sua contribuição para que acelerasse. Nós incomodamos tanto para poder ter celeridade. E para encerrar, quero deixar um abraço bastante apertado a todos os tradicionalistas, que tenha um grande desfile dia 20, o melhor desfile do Rio Grande do Sul, quando se fala em temática, e dizer que todos façam um belo desfile e um grande abraço a todos os senhores que estão nos assistindo. Obrigado. Muito bem. De imediato, passo para a vereadora Samanta Rochel, do MDB, para fazer as suas considerações. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos assistem aqui no plenário, às pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, que hoje não são poucas, né? A gente sempre com muita audiência, graças a Deus, né? Sinal de que a gente está realmente mostrando trabalho, vereadores, porque senão o pessoal já teria se cansado já de nos olhar, cansado das promessas de tantas outras que aconteceram aqui, que se torna chato, né? E aí o pessoal para. Então quer dizer que a gente, de alguma maneira a gente está mostrando sim trabalho. Vereadores, eu vou fazer aqui uns pedidos da comunidade, principalmente da rua João de Deus Pinheiro. São pessoas que pagam imposto, como todas as outras, e hoje se encontram sem iluminação e sem rua para caminhar. Isso é um absurdo. Se as pessoas pagam, elas têm que receber, e isso é o mínimo que o nosso executivo deve dar a elas. Também a iluminação na São Sebastião, entre São Sebastião e São Pedro. Também não tem iluminação ali, a gente já sabe que aconteceu morte naquela rua, é lá no fim da vila, então a gente precisa que o básico seja dado à nossa comunidade. Ontem também recebi uma ligação do pessoal lá ali da... Fugiu. Não, aqui da... Samanta, a rua também estava passando aqui, São Sebastião, com esquina com João Pereira Madruga. Ah, isso aí. Aqui na fábrica, agora até me lembrar se estou falando isso aí. Aqui na fábrica, pessoal, eu recebi ligação, o vereador Renato já sabe disso, que o ar-condicionado que está lá há meses, parado num canto, vai estragar. Só por não colocar no lugar. Quando a gente foi lá na reunião itinerante, já foi cobrado isso, e mais uma vez a gente recebe essa reclamação. Então, são coisas pequenas que, infelizmente, nosso executivo não está conseguindo entregar para a nossa população. A gente tem dinheiro, a gente tem funcionário, então está faltando de administração. A questão dos buracos das ruas, esse empurra da Corsã, prefeitura. Para aí, é da Corsã, mas quem representa o nosso município é o prefeito. Então, ele tem a obrigação, sim, de chamar a Corsã, e se for da obrigação da Corsã, tem que ser feito. Mas não dizer que é só obrigação da Corsã, não, é obrigação nossa e do prefeito. É muito fácil empurrar as coisas para os outros órgãos, sendo que quem responde pela nossa comunidade é o Executivo e o Legislativo.
Em relação à ponte, que nem o vereador Jaime já tinha falado, nós fomos lá, né, vereador, conferimos. A gente não entende muito ali da função da engenharia, mas acredito que ficou melhor do que o primeiro trabalho. Vai ser liberado até quinta-feira, que nem disse o vereador Cássio, o vereador Jaime ali. A gente fica feliz, né, porque é muito pior ficar sem poder transportar madeira, o comércio não consegue receber as suas mercadorias, mas, para mim, como vereador e representante de um povo, ainda é pouco. A gente nunca pede nada, a gente não reclama por nada, nossos trevos mesmo, a gente vai lá, ninguém nos ouve. Parece que também tem uma parte do executivo aí que ele não quis dar para que o nosso trevo também acontecesse. Então, acontece a cada 10 anos alguma coisa aqui para a nossa região e a gente é muito mal atendido. Tanto dá para ver pela ponte. Hoje foi nos falado, inclusive, que o DENIT não está repassando dinheiro para a empresa, eles não vão voltar para fazer a obra, a gente quer aquela obra concluída, a gente quer a ponte pronta. Pode ter certeza, vereador, que eu vou representar a nossa bancada amanhã na reunião e irei sim cobrar do DENIT uma solução imediata e de preferência toda a ponte, porque a gente merece, como região, a liberdade de ir e vir. Também, vereador Cássio, vereador Renato e o nosso antigo vereador Eliton Rodrigues, tem que parabenizar vocês por investir na cultura, por ter deixado as emendas impositivas de vocês, a nossa cultura, né? E assim proporcionar à nossa comunidade aí que consiga ir, que nem diz o Cássio, numa noite no CTG e não pagar nada. Isso, além de valorizar a nossa cidade, o nosso CTG, ainda incentiva com que as pessoas ainda participem de lugares culturais. Parabéns também, né, ao vereador Hélito, que hoje não se encontra mais conosco. Também, né, pessoal, não poderia deixar de falar sobre a nossa pedalada e te agradecer, Rogério, por todo o apoio aqui que a Câmara de Vereadores tem nos dado. Não poderia também deixar de agradecer a Água Mineral, Fonte de Pedras do Sul, que patrocinou todas as camisetas, vou mostrar aqui, pessoal, todas as camisetas do evento, todo mundo que participar do evento vai estar com essas camisetas. A nossa prefeita lá de Pedras Altas, que vai dar o almoço para todos os ciclistas, todas as pessoas que vão acompanhar, viu, Cássio, estava querendo saber, ela vai dar almoço para todo mundo lá. Então, a gente não pode deixar de valorizar as pessoas que nos valorizam. Também não posso deixar ali de agradecer, né, a Conesul, né, que vai também nos patrocinar, o vereador Jaime, o vereador Renato, e eu também espero que todos vocês, vereadores, se façam presente, porque com certeza vai ser um baita evento, são quase 4 meses atrás do projeto, vai acontecer. A nossa prefeitura, estando ou não estando junto, né, que nem eu sempre falei, eu não sou cordão umbilical de ninguém, eu sei caminhar sozinha. Até hoje foi isso que eu fiz e não vai ser diferente. Então, seria isso, presidente, e agradeço pelo espaço. E assim que terminar o evento, eu irei esclarecer algumas coisas que a população não sabe. E fora tantas outras coisas que o nosso município está passando e que a comunidade não sabe e muita gente acobertando. Seria isso, presidente. Samanta, pode ir com bicicleta de motor daquelas? Então talvez eu vá. Bicicleta assistida, Rogerinho. Bicicleta assistida. Tá o importante aí, eu só não vou se o patrão velho lá de cima não me permitir estar o dia com saúde, senão não está prestigiando a Samanta lá. Tá bem. Então, quero dizer sobre a sessão itinerante de ontem, foi muito, muito bonita mesmo. E nós recebemos um pedido do vice-patrão sobre a homenagem das prendas que era feita aqui na Câmara, um painel que era feito. Eu acho que depois que botaram aqueles vidros ali não deu, mas tivemos hoje o diretor e vimos o decreto, vamos fazer o decreto em homenagem a essas prendas, sim, que merece, né? Talvez a gente não faça o painel, mas faça um decreto para homenagear todas as prendas tituladas do CCTG Lila Alves e também as prendas que são daqui de Pinheiro Machado e estão tituladas na 21ª região. Então, já fizemos o esboço do decreto, vou só esperar agora o Jarbas fazer um parecer aí, vamos ter que fazer talvez um novo decreto para isso aí. E conversei com o Rauri e eles ficaram muito contentes pela aprovação do troféu
do Chagas, inclusive eles se colocam à disposição para fazer a entrega aos filhos lá, acho que vai ser um momento muito bonito. Agradecer ao Gildo, ao Joselaine, ao seu Antônio que estão aí, nossos funcionários da casa que estão nos dando apoio aqui, desejar um bom desfile, que todos os caminhos levam para a Praça Angelino Goulart, dia 20, a partir das 9 horas, e desejar um restante de semana farroupilha aí, bom para todos nós. Uma boa noite, fique com Deus e até terça que vem. Dou por encerrada esta sessão.